eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho DBD, louvar a Deus pela vida dos jovens da nossa igreja, das igrejas co-irmãs, dos jovens cristãos no contexto geral. Que Deus abençoe a todos e continue fazendo prosperar, nos seus caminhos e caminhando aí para rumo a Jerusalém celestial. Bendizemos ao Senhor por essa oportunidade. Estamos mais uma vez aqui no canal Rascunho Teológico para Rascunho DBD, ou melhor, para mais uma vez estudarmos uma lição juntos, lição de número 7 da classe dos jovens, que tem como título Construindo Tudo para a Minha Glória. A lição a nossa lição tem como título O Perigo das Tentações. A lição desse trimestre, o título de capa é O Perigo das Tentações. É o tema da nossa lição nos dias, estamos nesse dia que estamos estudando, certo? Então vamos estudar um pouco, e essa lição ela é pautada basicamente em Nabucodonosor. Nós vamos, quem foi Nabucodonosor? Qual era o histórico dele? O que tinha a ver Nabucodonosor com Nebo? Certo? Essas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da EBD, tá certo? Lição da classe de jovens. Deus abençoe a todos os moços, todas as moças da nossa igreja, ok? O comentarista ele colocou uma observação, colocou um gráfico interessante aqui, extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal, de aplicação pessoal da CPAD. Ele vai fazer aqui um paralelo entre os pontos fortes e pontos fracos, e os erros e as lições de vida de Nabucodonosor, ok? Quando vamos trabalhar essa questão, vamos observar que nos pontos fortes, por exemplo, foi o maior rei dos reis da Babilônia, conhecido como construtor de cidade, descrito na Bíblia como um dos governantes estrangeiros a quem Deus usou para os seus propósitos. As fraquezas e os erros dele eram o quê? Ele considerou-se um Deus, foi persuadido a construir uma estátua de ouro, que todos deviam adorar. Tornou-se extremamente orgulhoso e que levou à insanidade. Tendia aí a esquecer-se das demonstrações do poder de Deus que havia testemunhado. E as lições de vida que temos a história registra as ações dos servos voluntários de Deus e dos que inconscientemente foram seus instrumentos. A grandeza de um líder é afetada pela qualidade de seus conselheiros. O orgulho incontrolado é autodestrutivo, certo? Então foi um dos problemas de Nabucodonosor. A leitura bíblica em classe da nossa lição, ela está em Daniel, capítulo número 4, o verso de número 24 a 34. O texto diz assim: Todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio do rei real de Babilônia. O rei falou e disse: Não há esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa real, como com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Isto ele estava se exaltando, estava se autoglorificando. E ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, e ali te diz: Ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e da tua morada será para os animais do campo, e far-te-ão a comer erva com os bois, e para saciar por 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem um domínio sobre os reinos dos homens, e os dá quem ele quer. Ele tem um domínio sobre os reinos dos homens, e ele os dá a quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de dentre os homens, e comia a erva como os bois, e com o seu corpo foi molhado ao orvalho
do céu, e até que lhe cresceu pelo como apenas de como as penas da águia, e de suas unhas como as das árvores. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse, ó Altíssimo, e louvei e glorifiquei, porque vive para sempre, cujo domínio é o domínio eterno, e cujo reino é de geração em geração. Podemos ver aqui todo esse contexto histórico no capítulo 4 do livro de Daniel, verso de número 28 a 34, não é? Podemos observar que nós temos aí cerca de 7 textos bíblicos que vai nos apontar, não é? E de agora avante nós vamos trabalhar um pouco sobre esse homem, Nabucodonosor, certo? Quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor é um nome persa que quer dizer Nebo protege das desgraças, né? Nabucodonosor ou Nabucodonosor II também era chamado de Nabucadrezar ou Nabucadnezzar. A ortografia desse nome é uma ortografia babilônica, né? Que vem de Nabur, Kudur ou Uzur, ou seja, Nebo protege a cidade, Nebo protege filho. Quem era ele? Filho e sucessor de Nabopolassar, né? Nabopolassar tinha a fama de ser um bom administrador. Então, ele também foi, o texto diz no tópico 1 da nossa lição, diz assim, um homem que se tornou grande. O tópico de número 2, os avisos de Deus. O tópico de número 3 é o preço do orgulho, ok? É sobre essa temática que nós vamos estudar. Um homem a quem Deus honrou, né? Nabucodonosor, cujo nome significa Nebo, protege a minha fronteira, é um nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia. Mas a palavra de Deus menciona aí que quem certamente seria Nabucodonosor II. Ele teria sido filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Síria, né? Nabucodonosor tornou-se rei e teve grande protagonismo, né, no cerco aí e a destruição de Jerusalém, de onde levou Daniel, né? Daniel e seus 3 amigos para serem treinados na corte babilônica. Era uma grande estratégia, um administrador, e também passou a ser conhecido como um homem que marcou o seu governo pelas grandes construções que fez, que desenvolveu como uma rua suspensas, né, para que todos aqueles que passassem uma procissão ao deus Marduk, né? Também é atribuída à construção do jardim suspenso lá da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por todo esse histórico é que esse rei é descrito por Daniel da seguinte maneira: Tu, rei, és o rei dos reis. Tu, reis, és o rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Capítulo 2, verso 37. Então, o primeiro aviso que Deus deu aqui é que devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenha aí determinadas consequências, né? As nossas ações, sem antes de dar as dívidas a devida atenção para as advertências. Nabucodonosor teve um sonho no 2º ano do seu reinado, onde ouviu uma estátua composta de diversos elementos, como ferro, ouro, prata, barro. Então esses elementos representam aí diversos reinos, né, que seriam conhecidos ao longo da história. Todos teriam sua sucessão e seus declínios, né? Então Daniel, ao falar com o rei Nabucodonosor, ele procurou deixar claro que, embora o reino deste monarca fosse grandioso,
ele também seria temporário. Então Daniel falou, vai ser grande o seu reino, mas vai ser por um tempo, vai ser temporário. O segundo aviso, nós vamos ver que a Bíblia diz que quanto tempo se passou após o sonho que o rei revela do significado, a revelação do significado por Daniel. Mas ela nos diz que Nabucodonosor fez uma estátua. E se a estátua do sonho era feita de vários elementos, ao que o rei mandou construir era de ouro e grande, não é? Daniel 3, verso 1. Então uma celebração foi feita no fim a fim de que essa estátua pudesse ser reverenciada. Então começou as idolatrias, né? Então devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenham determinadas consequências às nossas ações sem antes nos dar as devidas advertências. Então Deus sempre está avisando, sempre está dando as advertências necessárias para que possamos não compreender e não entrar em dificuldade aí depois, ok? Quando vamos ver no tópico 2, vamos ver sobre os avisos de Deus. O terceiro aviso, que é dado aqui após o episódio com os 3 homens, com os 3 hebreus, né? Vamos ver que o rei teve um sonho interpretado pelo profeta Daniel, e desta vez ele se lembra do sonho, mas não consegue interpretá-lo. Uma árvore enorme, era assim um sonho forte, crescia até chegar ao céu, e não faltavam folhas nem frutos nessa árvore, ou seja, havia sustento para todos debaixo dela, além dos animais do campo, né? As aves do céu estavam abrigados aí nela, na árvore. Entretanto, esse mesmo sonho, um vigia, um santo, descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, mandando derrubar a árvore e afastar todos os que nela abrigavam, né? Espalhados, que estavam espalhados aí, e os seus frutos também, Daniel 4 verso 14, somente aí o tronco, o tronco com as raízes seria preservado, certo? Curiosamente, a ordem do ser celeste incluía uma orientação que não se aplicava aí a uma árvore, não é? Mas uma pessoa que no seu coração fosse mudado aí em um coração de animal por 7 tempos, né? Então esse foi um sonho intrigante para o rei Daniel, né? Foi chamado e para trazer a luz, enfim. Então temos aí também a revelação divina que trouxe para Daniel, né? Então, e para o povo, por que não dizer, né? Por que não dizer isso? E a terceiro tópico fala assim, o preço do orgulho, o julgamento divino. Nada que é feito é para nossa glória. Por que não nos acabamos logo? Porque Deus tem misericórdia, ok? Então nós vamos trabalhar essa proposta um pouco mais a fundo, não é? Glória a Deus, um pouco mais humilde, como se dizem, né? Então quando vamos ver quem era Nabucodonosor, nós vamos ver que da história de um poderoso rei, né, do Império Babilônico, era um dos homens mais marcantes, da Bíblia, porém muitas pessoas não sabem quem ele é. Eu já trouxe aqui uma palhinha, que era filho de Nabopolassar, né, e o nome de seu significado, né? Então nós quero te trazer aí a história da humanidade, que é recomposta certamente de alguns desses personagens bíblicos, né? Então é provável que o rei mais conhecido e poderoso do Império Babilônico, né? Ele foi filho de Nabopolassar, como eu já disse, que também havia sido rei em Babilônia. Além disso, ele ficou no poder por 43 anos, né? Então, para não deixarmos dúvida aí, primeiramente você precisa saber que existem 4 reis chamados Nabucodonosor, não é? O nosso personagem aí em questão é o que a Bíblia cita, não é? Lá em Daniel, é Nabucodonosor II, é o que é do nosso assunto, do nosso tema.
O Nabucodonosor II não tem nada a ver com o Nabucodonosor I, que reinou mais de 500 anos antes dele, não é? Ou seja, nos idos de 1127 a 1105, ok? Vamos trabalhar aí segundo essa proposta. Qual o significado do nome de Nabucodonosor? Inicialmente, podemos afirmar que o nome Nabucodonosor gera dúvidas, diversas dúvidas entre os estudiosos sobre os temas de onomatologia e etc., né? Então, a maior parte dessas sugestões indica que Nabucodonosor significa névoa protege a fronteira, ou névoa protege a minha coroa, né? Então, além disso, o nome original Nabucunduriuzu, que de origem babilônica foi transliterado no texto bíblico para o hebraico, aramaico e grego. Então, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, nos aponta assim. Quem era Nabopolassar? É um grande rei do Império Babilônico, sucedeu seu pai. Então, esse foi um fundador da dinastia caldaica, né? Ele se aproveitou do enfraquecimento da Síria e se tornou aí rei, né? Se tornou um rei em Babilônia a partir dos anos 626 a.C., né? Então ele reinou de 604 a 562. Antes de assumir o trono, enquanto apenas era príncipe herdeiro, serviu aí como comandante do exército babilônico. Em agosto de 605, Nabopolassar morre e Nabucodonosor paralisou a campanha que estava liderando e voltou ao reino para assumir o trono no dia 6 de setembro de 605 a.C., obviamente, não é? Então podemos observar, jovens, que as informações sobre esse homem, Deus usou esse homem, Deus trabalhou na vida desse homem, mas esse homem acabou saindo, fazendo as coisas sem ouvir a Deus, sem a misericórdia de Deus, e acabou tendo dificuldade. Vejamos. Primeiramente, no império liderado por Nabucodonosor, que é conhecido o Império Neobabilônico, Nabucodonosor recuperou toda a glória do império durante o seu reinado, além de um grande guerreiro e estrategista militar. Nabucodonosor também foi responsável por grandes construções do império, né? Ele foi responsável também por transformar a Babilônia em uma cidade gigantesca, muito forte e impotente, aliás. Sua construção foi a mais famosa do Jardim Suspenso. São as construções mais famosas daquele palácio era o Jardim Suspenso, lá da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Do mundo antigo, obviamente. Então, esses jardins, eles consistiam em um conjunto de árvores plantadas em calçadas elevadas, sustentadas por grandes pilares que estimulava aquela região montanhosa, ok? Dentro do contexto bíblico, dentro da narrativa bíblica, o rei Nabucodonosor foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele foi usado para castigar as nações. Isso não significa que Nabucodonosor era servo devoto ao Senhor. É bom que tenha isso em mente, né? Ao contrário que ele era um rei pagão, mas que já havia aí sido designado por Deus para cumprir os seus propósitos, né? Além disso, o rei Nabucodonosor, ele compõe aí o contexto histórico para grande parte dos livros dos profetas Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, né? Então foi desse período aí que eles viveram, né? E sonhos e loucuras de Nabucodonosor. Um dos pontos interessantes aí é a trajetória dele, de seus sonhos. O livro de Daniel, ele conta-nos isso, né? Descreve os sonhos que o rei teve, que o rei Nabucodonosor teve. Primeiramente o rei sonhou com uma grande estátua, não é? É de ouro, bronze, prata, ferro, argila. Seu significado se referia aí à cessação e à queda das potências mundiais, não é? Era o que Deus estava mostrando, não é? Com aquele protótipo, aquela estátua, né? Então, e como Deus estava conduzindo a história, né? De acordo com seus propósitos. Então, o rei convocou magos encantadores para interpretar o sonho de Daniel
e foi o único capaz de revelar e interpretar. Então Nabucodonosor foi quando o segundo sonho aí ocorreu no 43º ano do reinado de Nabucodonosor, né? Então, quando ele estava no auge do poder, ele sonhou com uma grande árvore sendo cortada. Daniel, usado por Deus, afirmou que a árvore significava ele seria o castigado por Deus, né? Como um tempo de loucura devido ao seu com um tempo de loucura depois do seu orgulho que teve, né? Agora ele está em dificuldade, né? Deus castigou o rei Nabucodonosor, né? E um período de 7 anos de loucura. Consequentemente, durante esse período ele se comportou como um animal, pois acreditava-se que ser um animal, pois estudioso classificava-se doenças como um possível caso severo de licantropia clínica, enfim. Então, terminando o tempo determinado por Deus, Nabucodonosor recobrou o entendimento e deu glória a Deus, né? Finalmente, nós vamos dizer e aprendemos que falta registro sobre a última parte do seu reino. Então, Nabucodonosor, ele morreu entre agosto e setembro de 562 a.C., com aproximadamente 70 anos de idade. Foi sucedido por seus filhos, Evil-Merodach, e também o qual reinou por apenas 2 anos, né, e caindo finalmente diante dos persas, né? Então, podemos observar que dentro dessa conclusão, né, que Deus, dentro da sua soberania, Deus na sua soberania decide honrar pessoas e lhe dá poder, recurso, inteligência, né, a fim de que venha aí se lembrar dele. Então, quando vamos ver na nossa revista um homem que se tornou grande, né, um homem a quem Deus honrou, aliás, Nabucodonosor, cujo nome significa névoa, já trouxemos isso aqui, né? Onde Deus trabalha com os avisos, né? A partir dos primeiros avisos, que eu já falei, o segundo aviso, né? O segundo tópico da nossa sessão fala sobre o terceiro aviso de Deus, né? Sobre aquele povo. Então, o terceiro aviso, depois nós temos a revelação divina apontada diretamente para isso, né? E o comentarista Adielmo, ele traz uma síntese interessante, quando ele diz que Daniel, usado por Deus, tem revelação naquele sonho. A árvore do rei Nabucodonosor era cortada a quem Deus dará poder, honra e firmeza para crescermos, né? Então, o reino de Babilônia é uma humilhação a fim de reconhecer sobre o que ordena nos reinos, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver aqui o orgulho do rei Nabucodonosor, era um grande estrategista, um admirador, né? E também passou a ser conhecido como um homem que marcou o seu governo pelas grandes construções que desenvolveu, como uma rua suspensa para que a pessoa passe em uma procissão de Deus Merodach, por exemplo, né? E também é atribuída a construção do jardim suspenso da Babilônia, né? Dentro dessas tradições religiosas e historiográfica, por exemplo, nós vamos ver que o texto diz em Daniel capítulo 2, verso 37, nos diz assim: Tu, ó rei, rei dos reis, pois Deus, o Deus dos céus, que tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. Ok? Daniel registra aí que passado 12 meses, né, desde que o rei teve o sonho com a árvore, né, com o sonho com a grande árvore, no capítulo 4, verso 29 de Daniel, aconteceu que havia sido sonhado aí, o rei estava caminhando sobre um palácio, quando disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa e tal. Então, a glória de Babilônia nos dias de Nabucodonosor era memorável, era um negócio frondoso, consistente, né?
ela havia sido estabelecida, um império, com permissão de Deus, o rei, além de se tornar um império poderoso, tinha vencido as batalhas e recebido aí o devido mérito de seus efeitos, ou de seus feitos, por que não dizer, né? Então podemos observar, Richard Baxter vai trazer um comentário interessante, quando ele diz que a descoberta em toda a Babilônia de tijolos gravados com o nome de Nabucodonosor afirma que seus empreendimentos, com sua opulência, né, e o seu bom gosto, seus comentaristas narrando essa questão, no caso Richard Baxter, né? Então é notório que a grandeza da construção se destaca, nós vamos ver tudo isso aí, né? E tem a questão da queda da Babilônia, que é um negócio que nos causa orgulho, prazer, orgulho não, satisfação, porque o reinado de Babilônia era muito bravo, era muito ruim, não é? E Deus achou por bem subjugar a queda de Babilônia, por exemplo, como se pode esperar. A obra de homens perdura até o momento que Deus diz chegou ao fim. Perseguição, luta, levantes, até mesmo de irmãos contra irmãos, irmãos que se levantam contra você, Deus vai dar um basta, ok? Deus vai dar um basta. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso, né? Então, o perigo do orgulho, por exemplo, o perigo do orgulho. Ao passar pelo seu palácio, Nabucodonosor ficou impressionado o que havia conseguido fazer. Ou seja, falou ao rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? No capítulo 4, verso 30 de Daniel. Ele realmente não se lembrou que Daniel havia feito sobre o rei a ser julgado pela sua impiedade, sua arrogância. Então Nabucodonosor sequer terminou o que estava dizendo, quando uma voz vinda do céu, aliás, declarou fortemente, né, o teu reino passou o reino de ti, o teu reino. Então, ou seja, não será mais rei aí, né? Nada que façamos, nada que temos é para a nossa glória, ok? Não podemos nos gloriar daquilo que não temos. Se tudo que temos foi Deus que criou, foi Deus que fez, foi Deus que trabalhou, foi Deus que norteou, foi Deus que nos guiou. Então, sempre assim, Deus está sempre cuidando de tudo, né? Graças a Deus, de tudo. Então, um homem que se tornou grande, por exemplo, esse homem aí, ele tinha um poderio muito forte, né? Mas Deus abate o soberbo, Deus não tolera esse tipo de coisa. Então devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenha aí determinadas consequências, as nossas ações, sem antes nos dar as devidas advertências. Por exemplo, Nabucodonosor teve um sonho no 5º ano do seu reinado, né? E como o sonho, ele viu uma estátua composta de ferro, de ouro, de prata, de barro, né? Então esses elementos representavam diversos reinos que seria conhecido ao longo da história, que teria igualmente a sua expansão e seu declínio. O mesmo que faz subir é o mesmo que faz descer. Então Deus reservou somente para o seu reino e que todos teriam fim, todos os demais reinos teriam fim. Enquanto o reino de Deus não se manifesta em sua completude e graciosidade, está determinado aos homens terem um reino nos tempos que Deus estabelecer, ok? No segundo aviso, nós já vimos isso aqui, né? Deus trabalha dentro de um contexto que para ele não faz diferença, né? Nabucodonosor era um grande estrategista, um administrador, por isso que veio o orgulho e sucumbiu. Nabucodonosor sucumbiu no orgulho, né? Então esse orgulho, essa fama que ele tinha era um prejuízo, né? Quando vamos trabalhar que tudo, nada é para a nossa glória e que tudo tem um preço, o preço do orgulho, por exemplo, que é o julgamento divino,
que veio sobre ele ao passar pelo palácio e tal. Ele ficou impressionado que havia conseguido fazer, enfim, e se auto-envaideceu, e Deus abate os soberbos. Deus abate os soberbos. Então, se ele abate soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, sejamos humildes, sejamos consistentes, sejamos obedientes, para que possamos alcançar em Deus graça, alcançar a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.